E Banco do Brasil, o que que você acha? Banco do Brasil foi um que decepcionou nos É a polêmica do resultados. momento, né. O pessoal tá pessimista aí com o ano de 2025. Você acha que nesse valuation já dá pra voltar a se posicionar? Temporada de resultados, o que que abriu de oportunidade pra você e o que que deixou de recado? Cara, eu acho que, assim, não foi nada espetacular os balanços. Eu acho que dá o recado de que as empresas estão saudáveis, de uma forma geral. São pouquíssimas empresas que estão com a faca no pescoço. E elas estão saudáveis e devem entregar um ano talvez melhor do que se projetava, tá. Vamos pegar para o próprio Ibovespa, né, até esse momento. O que que subiu no Ibovespa, se valorizou? Vamos tirar a educação, que subiu pra caramba, mas tem um peso pequenininho no Ibovespa. Basicamente quem segurou o Ibovespa ali nas costas, o setor financeiro, né. Para mim, o que que o setor financeiro? O setor financeiro, eu tô falando de Itaúsão, Bradesco, Santander, excluindo o Banco do Brasil, né, que decepcionou. Eles estão falando o seguinte: "Ó, pessoal, o ano talvez a gente cresça menos, né, cresça a carteira de crédito pouquinho, mas não vai ter nenhuma inadimplência explodindo, né, estamos super bem controlados, então esquece esse assunto de inadimplência, e a minha rentabilidade ela vai ser daqui igual, talvez até maior", né. Quem surpreendeu positivamente foi o Bradesco, que segue muito abaixo dos outros, mas surpreendeu positivamente dentro dele mesmo, né. Então é um pouco desse recado. Se você olhar para preço sobre lucro do setor financeiro, dividend yield, pô, são setores que ainda não estão caros, né, como um todo. Até o próprio Bradesco ali se aproximou do price to book, mas ainda negociaram um pouquinho abaixo do price to book, e Itaúsão ainda com múltiplos muito baixos. Então é um pouco desse recado. Para mim a surpresa positiva, assim, foi não termos decepções. Eu acho que é a surpresa positiva. Olhando para o que não andou no setor no Ibovespa, foi commodities, né. Então, eh petróleo, celulose, até mineração e siderurgia. Tirando frigoríficos. Tirando o frigo, né. Que inclusive frigo ano passado já tinha sido segurado o Ibovespa, né, nas costas. E aí esse ano também acho que vai bem de novo. O JBS acho que é um caso à parte e tal. Mas vamos dar só na ponta negativa, pessoal. Eu acho que se a gente olhar para um mundo um pouco mais estável, se equalizando a questão da guerra comercial, a gente já viu esse mês petróleo querendo dar uma reagida, sai dos 60, vai para os 65 ali, raspando, e o setor tá muito barato, seja a Petrobras, seja a Prio, seja a Brava, cada uma no seu perfil de risco, mas eu acreditaria que talvez o segundo semestre seja muito mais do setor de commodities, que não andou, do que do setor da economia local, porque quem andou agora no primeiro semestre foram os bancos, né, educação, Utilities andou bem, Cetesp puxou, Eletromorais, que é Volen. juros, né, É. também é Brasil. Então, se tudo der certo, se acalmar um pouco a guerra comercial, talvez o investidor vire esse Ibovespa e comece a olhar para aquilo que não andou, mas que está barato. Tá certo que é cíclico, né, você pegar uma projeção de petróleo a 30 ou a 120 É é outra. diferente, né. Mas se olhar, "Ô Marco, não, o petróleo vai ficar em $60, $65, a gente tem empresa super, super barata gerando caixa. Para mim petróleo é um grande destaque. E aí eu tenho umas preferências, mas mesmo a própria Petrobras, né, continua entregando dividendos muito bons, gerando caixa com bons ativos, e aí a gente pode fazer aqui umas sensibilidades, né. Mas principalmente eu estou olhando muito para a Prio, porque o que acontece, a Prio, ela anunciou, expansão, aquisição, né, Peregrino, Wahoo. Isso não acontece em um mês, né, acontece durante vários trimestres, Vai foi tudo rampar. vai rampando. Hoje, né, fazendo alguns ajustes e anualizando, ela já está gerando uns 15% de caixa, né, free cash flow yield, que para mim já é bastante, né. Geralmente uma empresa madura, o mercado precifica ali 10%, ou seja, o papel tem que subir. Mas o que acontece, vão entrando esses ativos, 2026 e 27, ela primeira coisa, o que que o investidor compra? Expansão de earnings, expansão de produção. Então já está contratado expansão de produção de 50% pelo menos, tá. Hoje roda ali uns 110 mil barris, vai estar entregando 170, 200 mil barris 2026, 27, né. Então beleza, então o mercado gosta disso, de comprar a empresa e fala: "Não, a minha empresa vai expandir receita". Tá, então na Prio já está contratado, provavelmente vai ser 100% de expansão em 2, 3 anos, tá. Eh, Só que mais importante, que lá em 2027, com esses 170, 200 mil barris rodando, ela vai gerar nas minhas contas 35% de free cash flow yield, só que tem corretora
Eu não lembro o número da Genial. Depois precisamos consultar o número da Vai Genial. pra cima, É, mais do que isso. deve ser próximo de 40 a 50% de free cash flow yield, né. Eu lembro que era um número bem forte. Pessoal, não existe empresa nenhuma em bolsa que gera 50% do free cash flow yield. Então como é que se ajusta? Pelo preço em bolsa. Então, aí fazendo um pouquinho uma troca, você que é investidor de bolsa, você sempre tem que trocar pela renda fixa. "Ah, mas a renda fixa no Brasil não vai cair, vai ser 14% os próximos 3 anos", beleza. Só que se eu fizer essa projeção, o papel vai subir 100%, tem potencial de subir 100% nos próximos 3 anos. Cara, tô trocando aqui 25, 26% ao ano do porquê 14. Então acho que esse prêmio aqui já tá bem legal, que geralmente é 3, 4, 5% de prêmio, né. Então acho que é um pouco dessa conta que o investidor tem que olhar. Ah, pode ser que a Prio faça isso e depois faça isso, pode ser que faça isso, as ações, pode ser que fique de lá, mas não tem como essa ação, daqui a 3 anos, né, a gente já tem 2 podcasts para gravar, né, um daqui a 1 ano e outro daqui a 3 anos, mas esse da Prio, cara, daqui a 3 anos, necessariamente ele vai ter que ter subido, pelo menos, né, de forma racional, subido, se valorizado 100% esse ativo, para se ajustar a essa produção nova. Parafraseando o Braga aqui também, né, você lembrou do Braga, eu lembrei dele também. Que ele falou assim: "Perpetuar o que está acontecendo", ele fez um artigo, já tem uns bons anos, mas ele fala da síndrome do quadradinho preto. Que quando você pega o Excel assim, aí você pausa o mouse, né, deixa o mouse, ele tem um quadradinho preto. Então, basicamente, o analista pega esse quadradinho preto e estica, né, as próximas células, né, então você perpetua o que está acontecendo hoje, né. Mas pode acontecer de tudo. Pode ser que se a gente que nem o caso da Klabin, por perpetuar essa alavancagem. Não, ela alavancou, agora vai começar a entrar a receita e geração de caixa, né. Então cada empresa e o analista é sempre preguiçoso, né. E aí sempre fica aquela visão, Itaú, Bradesco, né, próprio Banco do Brasil que a gente vai discutir, né. Pô, mas qual que é a perpetuidade do Banco do Brasil? Será que é essa a perpetuidade dele? 16, 17% de ROE? Né, provavelmente não. O Itaú é impressionante, é uma máquina, né, É todo consistente. trimestre ali entrega um pouquinho mais de ROE, né. Então, para quem perpetua 3 anos atrás, já está com a projeção totalmente errada, né, e é o cara que sempre surpreende para cima. E Banco do Brasil, o que que você acha? Banco do Brasil foi um que decepcionou É nos a polêmica do resultados, momento, né. o pessoal tá pessimista aí com o ano de 2025, você acha que nesse valuation já dá pra voltar a se posicionar? Até uma polêmica aqui, não tem nada a ver com finanças, né, mas, eu queria que se tornasse em finanças, né. Finanças eu digo assim, tem que ir lá alguém fazer um paper, né, na academia escrever, mas eu acho que é um assunto meio boring. Mas pelo menos no Brasil, sempre quando vem uma empresa que adia a publicação do resultado, é porque vem notícia ruim, né. Então, Ou quando marca uma teleconferência de resultados presencial, essa daí eu já vi, caramba, você não daí eu já vi também. presencial com o nome restrito. "Ah, você não vai poder". Isso aí também é bomba. É. É. Então, assim, notícia ruim, ninguém quer saber, joga pra frente. Pode ter sido uma coincidência, muito infeliz, mas o Banco do Brasil adiou o balanço agora, né. O presidente estava viajando, e tal. Adiou para o último dia de balanço. E veio notícia ruim, né. Acho que todo mundo tá preocupado, mas pelo menos nós analistas, a gente tá falando assim: "Pô, acho que vai ser um trimestre meio no zero a zero de lucro", que era ali 9,3 bi de lucro na comparação anual. E veio 7,4. O que acontece? O próprio banco, ele suspendeu a projeção guidance para o ano todo. Falou assim: "Pessoal, eu vou ter que dar uma revisada aqui, se não me falha a memória, até esse momento que a gente tá gravando, não tem uma nova projeção para o ano". Então o mercado já na sexta-feira bateu tudo que devia, na minha opinião. Depois, durante os próximos dias, subiu, desceu, mas se estabilizou. Eu fiz só fazendo algumas sensibilidades aqui. Se eu pegar esse 7,4, eu estou falando de um banco que está negociando perto ali dos 5 vezes lucro, se ele entregar o mesmo 7,4, 7,5 para os próximos trimestres. Eu não acho que ele vai ser pior, os próximos trimestres não serão piores, vão ser iguais ou talvez melhores, mas vamos supor que seja 7,4, 7,5. Ele vai para 5 vezes lucro. Para qualquer negócio, 5 vezes lucro é barato, é baixo, né, o Ibovespa trade é o quê? Uns 8, 8,5 agora, a média é 10, 11, então 5 é barato. Só que para o histórico recente, é mesmo Banco do Brasil, o Banco do Brasil, acho que a última vez que eu vim aqui estava 4 vezes lucro, Sim. né, na projeção anterior.
Então não é uma pichincha, acho que o que o investidor está fazendo é um pouco disso, tá assim, tá barato, acho que já se ajustou, mas não é mais uma pichincha. Agora, se pegar o projetar e o payout dele, né, que tá no estatuto, a gente tá falando de uns 8, 9% de dividend yield já atualizado, com esses 7,5 de lucro, de lucro trimestral. Tá bom, 8, 9% também é um número ok, nada espetacular, mas ok. Agora, se o banco, vamos pensar o inverso, se o banco chegar e falar assim: "Ó, pessoal, não, teve a nova resolução, contabilidade, de fato o agro vai atrapalhar, mas os próximos trimestres serão melhores. A gente vai ter uma melhoria ao longo dos próximos trimestres". Aí eu acho que a ação, ela tem de pelo menos, né, corrigir o que foi corrigido, né, ou seja, teve excesso aí nessa queda recente, né. Em resumo, cara de longo prazo, eu acho que é tomador nesses R$ 25 com bastante conforto olhando para longo prazo. Bom dividendo, preço-lucro bom, né, e o banco é Banco Brasil, né. Sabe o que me chama a atenção bastante no Banco do Brasil? Que a gente sempre viu negociando com desconto em relação aos pares e um desconto bem agressivo, É. né, esse desconto ele veio diminuindo, no começo do ano, então o Banco do Brasil chegou a negociar 0,6, 0,7 vezes lucro, projetado. O Ah. 0,6 patrimônio, né? É, Pat 0,6 patrimônio, pronto. perdão, 5, É, 6 vezes lucro, isso. 0,6 vezes o valor sobre patrimônio. E aí, assim, eu sempre me perguntava por que que tem esse desconto? É só ingerência política, risco de ingerência? Acho que tinha uma questão da representatividade do agro também na carteira de É. crédito e tal, o mercado colocava isso. E aí a gente viu qual que é o impacto de um ano horrível para o agro, né, que foi o que aconteceu no ano passado. E aí eu talvez ache, na minha opinião, que ainda assim o desconto é exagerado, porque agora você já tem mais ou menos uma a magnitude de qual que é o impacto de um ano ruim do agro. A Sim, gente sim. está falando de 20% de decepção em relação ao resultado, e eu acho que não é só isso, né, você teve a mudança da 4966, da regulamentação de provisão, que fez com que o banco tivesse alguns ajustes de lucro, mas você tem já mais ou menos qual que é a possibilidade de impacto. Então, na minha opinião, deveria ter o mercado deveria estar disposto a pagar mais, porque agora já sabe qual que é o possível impacto. Você coloca lá o risco de ingerência, que vai sempre Sim, existir, sim, sim, né, sim. por ser uma empresa estatal. Até agora a gente não vi, embora a gente não tenha visto nada de ingerência, né, mas eu acho que o mercado, já sabe agora com o que está lidando. E aí é o que você falou, se a gente na projeção mais conservadora, é pelo menos 9, 8, 9% de dividendo, que eu acho que é super Até o interessante. próprio CFO, ele reclama, né, do desconto em relação ao patrimônio, toda a teleconferência, toda a reunião, ele fala: "Pô, não sei por quê, tá", mas é histórico. Mas eu concordo com você, pelo menos, assim, acho que um dos grandes aprendizados de Lava Jato, outros casos, assim, pelo menos até esse momento, cara, Banco do Brasil, pelo menos publicamente, eu como analista, você como analista, a gente, cara, eu não vi nada. Então, assim, eu não posso comprovar e provar, assim: "Ah, teve aqui". É lógico que sempre tem ali, pô, mudança política de presidência, diretoria, mas a gente não teve nada, não posso dizer que esse resultado aqui, foi alvo de algum erro, não, pessoal, é risco operacional do banco. O banco opera no crédito para agro e aconteceu uma piora no setor. Petrobras a mesma coisa, eu acho que, assim, a gente sempre tem que pensar que a humanidade ela evolui. Então, a percepção que a governança dessas empresas evoluíram ao longo dos últimos anos. Então, até o momento, até a gente viu umas falas, né, do presidente falando: "Não, vamos usar mais o Banco do Brasil", e a própria presidente falou assim: "Ó, não, aqui o Banco do Brasil é Banco do Brasil, a gente pode até ajudar de uma forma, mas é um banco aqui que eu tenho minhas metas, minhas métricas, enfim". Então eu, até esse momento, tenho mais conforto e acredito que a governança tem evoluído, principalmente desses 2 players que são os mais sensíveis, né, até esse momento. E eu acho que o Banco do Brasil andou, e todo mundo andava preocupado assim: "Não, uma hora esse resultado não vai continuar, não vai É, continuar, não vai continuar". Acho que foi a primeira vez que o resultado realmente não continuou, né. sim, sim, sim. E acho que tem uma conjuntura de fatores que jogou mais É, contra do que o estrutural. é. E ainda assim é um ROI de 17, né, a gente tá falando de um ROI Eu alto, né. e É o segundo maior do setor, né. e com as minhas provocações à parte, o Banco do Brasil, mesmo piorando, continua com ROI acima do Bradescão, né. E Bradesco, o que que você acha de Bradesco? Cara, o Bradesco, assim, até publicamente, assim, eu nunca gostei do Bradesco. E aí se pegar, assim, os últimos 5 anos, aquele famoso long short, fala assim: "Beleza, a gente esse call é acertado", né, ou seja, não quer dizer que de novo, não quer dizer que o papel não vá subir, e eu torço mesmo que o Bradesco, se É, o recupere. pessoal às vezes acha que leva pro pessoal, Não, e tem uma galera que me segue também, tem uns caras que são investidores, tem uns funcionários do Bradesco também. Hã. Fala assim: não tá acontecendo e tal". Mas cara, eu já trabalhei em banco grande, e você mudar uma cultura
você leva décadas, às vezes você nem consegue mudar, talvez muda a área, pô, mudamos aqui no private, mudamos aqui no IB e tal, mas você não mudou no banco todo, é muito difícil. Então, primeiro ponto, acho que ficar feliz que o banco ele está conseguindo, há 3 trimestres seguidos, já mostrar uma evolução. Agora a minha preocupação de longo prazo, que eu sempre falo: "Pessoal", até vi um vídeo que eu acho completamente errado, assim: "Ah, mas o ele tem que ser olha para o patrimônio dele, negociado abaixo do patrimônio, né. Ah, mas ele tem agência, tem a ações, e tal". Mas não importa, o que que vai dizer se ele é negociado abaixo do patrimônio ou não, é quanto ele faz de retorno em relação a esse patrimônio, né. Se o retorno for abaixo do custo de capital, tem que ser negociado abaixo. Então é uma questão de finanças aqui. Agora, de fato, há 3 trimestres atrás, o retorno sobre o patrimônio do banco era horrível. E com a Selic crescendo, o custo de capital crescendo, ele não gerava valor para acionista, então merecia esse desconto. Esse pênalti, né. É. Por que que eu continuo gostando do Itaú? Porque talvez o Igor, na vida dele de finanças, de analista também, fazer quantas vezes o Itaú me decepcionou? Eu não lembro. Banco Brasil, você fala: "Não, mas o Banco Brasil é político e tal", mas então, olha para longo prazo, eu ainda me sinto muito mais confortável, mesmo com múltiplos mais caros, carregar Itaú, né, contra o Bradesco. É lógico que o Bradesco pode abrir uma oportunidade, pô, tá tradando a, como você falou, 0,6 patrimônio. Opa, espera aí, tem uma coisa assim chamando a atenção, 0,7 e tal. Hoje já ajustou um pouquinho acima do patrimônio. Então, basicamente, o que aconteceu, acho que no Banco Brasil, rapidamente, depois do balanço, aconteceu positivamente no Bradesco, né. O Bradesco vinha com 10, 11, 12, 13, 14 de ROE, né, eh, talvez a perpetuidade dele seja mais perto dos 15, né, no longo prazo. Acho que dificilmente ele chega num 18, 20, né, e essa que é o valuation no banco. Então, se você tem um custo de capital a 14 e ele entregando 14, então tem que ser negociado mais perto do valor patrimonial. Acho tão simples quanto isso, né, mas, mudar, eu não vejo ainda indícios que ele consiga continuar fechando esse gap. Então, assim, fez um trabalho muito bom, está reduzindo, né. Agora, o Itaú está muito distante, né. Aí você fala assim: "Pô, o que que acontece no Itaú?", que é sempre aquela visão, né, o que acontece no Itaú que não acontece no Bradesco, o que acontece no Bradesco que não acontece no Itaú, né, pelo bem e pelo mal. Então, é um pouco dessa visão. Comprar com conforto, Itaú. Comprar, pô, se eu for comprar um ativo que entrega ROI, mas com desconto, Banco do Brasil, né, que me entrega 17 de ROI e trade abaixo do valor patrimonial. Então eu fico sempre naquela visão, assim: "Pô, por que ter Bradesco?", né, fora a visão de trade, enfim, uma visão mais de curto prazo, né. É. E assim, eu acho que até às vezes o pessoal confunde, porque quando a gente vai falar das nossas escolhas nos incumbentes, o pessoal leva para o lado pessoal. E eu digo que não necessariamente um banco ter uma carteira mais defensiva ou entregar um retorno maior, quer dizer que ele é um investimento melhor. Às vezes o mercado está penalizando demais e pode ser que Sim. Bradesco, você, pô, dobre. A gente não tem bola de cristal para saber o futuro. A gente faz conta com o que a gente vê hoje, com as percepções que a gente tem. Outro dia eu falei sobre os bancos e o cara falou: "Ah, pô, você entende nada. Bradesco tá mudando pra caramba". Eu É. falei: "Pode ser que mude, mas precisa me entregar rentabilidade pra eu começar a enxergar isso", né. E aí, obviamente, se esse cara comprar e o Bradesco for pra um ROI de 20, ele vai ser premiado e a gente não, e É, e é, tá tudo bem, é. né.